Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Kailash Pudi. Meu nome é Kátia Brice, sou terapeuta holística e facilitadora de cursos energéticos como Reiki, barra de Axis, como Magnified Healing, mas também eu dou aula de massagem, ou seja, como uma terapeuta holística eu olho o ser humano como um todo, trabalho o ser humano como um todo e ensino as pessoas a olhar o ser humano como um todo. Bom, gente, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre comunicação interior, comunicação interna, não das empresas, comunicação interna nossa, nós conosco mesmo. Antes disso, eu convido vocês a ficarem até o final do vídeo. Se você achar interessante, encaminha isso para os seus amigos, para aqueles que precisam ouvir um pouquinho a respeito. Clica aqui embaixo, começa a seguir a gente, curte no final o vídeo, compartilha, enfim, dá o seu joinha, porque assim esse conteúdo pode ser encaminhado para mais pessoas. Então vamos falar um pouquinho aí sobre comunicação interior. O que é comunicação interior? Primeira coisa, o que é comunicação e depois o que é comunicação interior, tá? A gente naturalmente nos relacionamos com diversas pessoas, com o nosso meio ambiente, nas empresas, em casa, com a nossa família, com os nossos maridos, filhos, enfim, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, na academia, no clube, no parque. É natural do ser humano se relacionar, conversar, se comunicar. Cada um de nós tem uma forma, tem um estilo de comunicação própria para com o outro. Mas muitos de nós não temos um estilo próprio de comunicação interior. Poucos, porque nós não somos, ensinados a olhar para dentro. A gente não é ensinado a se perceber. A gente não é ensinado a entender que somos um todo e como todo precisamos olhar o que o nosso corpo está pedindo. Então, por exemplo, quando o meu corpo está apresentando algum incômodo, uma dor, não precisa nem chegar a uma doença especificamente, na fase anterior ainda, isso significa que meu corpo está querendo me dizer algo. Pode ser, tá doendo aqui, a sua carga tá pesada, presta atenção no que você tá fazendo, precisa descansar um pouco, entre outras coisas. Como que a gente descobre isso? Sim, gente, existem alguns estudos hoje, quando a gente fala de doenças, de desconfortos, tanto na medicina chinesa, na medicina ayurvédica, até mesmo na metafísica da saúde, que nos ensina um pouco disso. Se você tem tal sintoma, possivelmente você é uma pessoa que tem essas emoções, esses pensamentos e precisa corrigir isso. Tá doendo porque você tá sentada torta, dorme torta, enfim, tem N coisas, tá? Envolvidas aí. Porém, existe uma ferramenta, eu vou chamar de ferramenta, muito eficiente, que é o teste neuromuscular. O teste neuromuscular, ele faz o quê? Ele faz nós olharmos para dentro de nós mesmos. Como assim? O nosso corpo responde e o teste neuromuscular vai fazer com que o nosso corpo responda às nossas questões. Então, eu posso perguntar para o meu corpo se eu tô com alguma dor, vai vir algo em minha mente, com o teste neuromuscular eu confirmo. Porque ele é um teste, tem diversas formas para fazer, mas em grandes linhas. Se é algo que é verdadeiro, o meu corpo ele tem uma força. Se é algo que é negativo, que não é verdadeiro, o meu corpo naturalmente perde um pouco desta força. Por isso que eu falei que tem várias formas de fazer esse teste. Tem o Onion Ring, tem o Ring Test, tem o Finger Test, então, tem outros também. Mas o ponto é, existem formas de nós perguntarmos ao nosso corpo e o nosso corpo responde. Mas é só isso, gente? Claro que não. Essa é uma das formas. Quando a gente tem o nosso autoconhecimento, nosso autodesenvolvimento, nosso despertar, nosso prestar atenção em nós, nossa autoobservação, quando isso é trabalhado dentro de nós, a gente consegue fazer isso de forma muito natural. Eu posso então, por exemplo, fazer um teste neuromuscular, eu posso olhar a metafísica, eu posso olhar a medicina chinesa? Posso, mas quando eu tenho essa auto-observação, posso e devo muitas vezes, porque vai ser um complemento, mas quando eu tenho essa auto-observação, ele vai nos ajudar a nos entender. Quantas vezes a gente não se olha?
muitas vezes a gente nem quer se olhar. Quantas vezes acontecem situações em que a gente pensa que a gente está sendo intimidado, que estão fazendo mal pra gente, que querem mal pra gente, ou que nós estamos sendo perseguidos, ou que aquilo machuca a gente, enfim. E aí a gente fica numa vibração negativa e a gente muitas vezes não consegue sair daquilo. E às vezes aquilo que a gente tá achando nem é verdade. A outra pessoa nem tá pensando em você, nem tá fazendo nada pra você. Foi a forma que você interpretou aquela situação. Só que daí você se coloca nesse papel de vítima, e aí você não quer sair nunca disso. E não percebe que isso não faz bem pra você, que é uma energia de baixa vibração, que não, muitas vezes te limita a poder fazer coisas melhores. Outra coisa, por exemplo, né? Às vezes, como eu disse, a gente se sente injustiçada porque a pessoa nem fez nada, ou ela fez, sei lá, mas não importa, mas a gente se sente injustiçada. Mas por que eu me sinto injustiçada? De novo, estou no meu papel de vítima. Ou então não. Olha o que eu fiz, me sinto culpada. Às vezes porque eu fiz algo pra outra pessoa e a outra pessoa nem tá aí. A outra pessoa, não, eu não tô nem ligando pra isso. Mas a gente se sente culpado. Principalmente quando em relações de pai e filho, os pais tendem, né? A gente fala que nasce uma mãe e nasce a culpa junto. Porque a gente tende a se sentir culpado. Se algo dá errado com o filho, a culpa é nossa. Se algo dá certo com o filho, aí é ele. Então, muitas vezes nós falamos, não, eu tenho a minha parte, mas normalmente a gente, né, não, ele é ótimo, ele é isso, ele é aquilo, mas e você? E quando algo dá errado, ó lá, a culpa é minha, eu não soube educar, eu não soube fazer isso, eu não soube fazer aquilo. E aí, gente, de novo, vem a culpa. Quantas coisas nós temos medos? Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo que aconteça alguma coisa, tudo bem, são crenças enraizadas dentro da gente, ok. Só que às vezes a gente nem entende que tipo de medo que é esse que tá aqui dentro da gente. A gente nem consegue correlacionar que tipo de medo é esse. E por que a gente não consegue fazer nada disso? Porque nós não temos uma boa comunicação interna. Porque nós não nos observamos. Porque nós não prestamos atenção. Nós, quando eu falo, gente, é uma grande parte da população. Claro que tem uma galerinha que se cuida, que se olha, que se percebe. Mas a grande maioria não se olha, não se observa, não se percebe. Não tem a menor ideia do que está acontecendo dentro de si. Não tem a menor ideia do que está acontecendo no seu entorno. Mas quando eu falo no seu entorno, eu estou falando aqui no seu entorno seu, das suas energias. Não tem a menor ideia quando está em desequilíbrio. Muitas vezes nem percebe. Às vezes desconta na comida, às vezes desconta na bebida. Não, só estava comemorando. E não tem a menor ideia que dentro de si está um caos. A gente precisa aprender e lembrar que o nosso mundo exterior é reflexo do nosso mundo interior. Então, quando a minha vida está um caos, é porque dentro de mim está um caos. Às vezes eu quero controlar e eu falo, não, aqui tá tudo certinho, mas não tá certo. Eu quero controlar o outro, eu quero controlar as ações, eu quero praticamente controlar o tempo. Gente, não existe controle. Não, existe controle da minha ação. Não, você não sabe o que vai acontecer daqui 2 minutos. Claro que não é porque não existe controle que você vai sair fazendo um monte de coisa que não é legal. Não é isso. Mas o que eu quero dizer é que a gente não consegue controlar o que está acontecendo muitas vezes ao nosso redor. E muitas vezes a gente não consegue controlar o que está acontecendo com a gente, porque a gente não se conhece. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe aonde vai, aquele pontinho vai doer, aquela ferida vai doer. A gente sabe o que vai incomodar. E se aquilo vai incomodar, eu costumo dizer, pra que fazer? Não, porque eu sou obrigado. É mesmo? Não tem outra saída? Quando a gente se conhece, quando a gente se conecta, a gente consegue entender que o nosso Pai maior, o nosso Criador, Ele quer o nosso melhor. E Ele quer a nossa felicidade. Ele quer tudo que há de melhor para nós. Só que para que a gente alcance isso, a gente precisa se conhecer. Porque só nós sabemos o que é melhor pra gente. Quantas vezes você faz um monte de coisa para agradar o outro? Mas por que você faz esse monte de coisa para agradar o outro? Porque eu sou assim. Será que você é mesmo assim? Ou será que você quer ser aceito? Mas se tá bom, então você já deu um passo a mais. Eu quero ser aceito. Ok. Então eu já entendi que eu faço uma série de ações porque eu quero ser aceito. Mas por que eu quero ser aceito? O que acontece dentro de mim que eu preciso ser aceito pelo outro? E é isso, trabalho de novo, gente, de observação. Que crenças eu tenho que me levam a isso? Que crenças eu tenho que limitam o meu poder? Que crenças eu tenho que me elevam? Então tudo isso está dentro de nós. Tudo isso
se refere ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, a tudo que a gente traz como carga. A gente precisa lembrar que cada ser humano é único. E sim, algumas coisas acontecem com grupos, mas quando eu vou olhar a pessoa isolada, a gente não olha só aquela situação, por exemplo, que, né, faz sentido para o grupo como um todo. A gente olha os detalhezinhos ao redor, porque cada um é único. Mesmo você falar assim, ai, você fala assim, ai, meus dois filhos são, eu tenho 2 filhos, eles são gêmeos e cada um é diferente do outro. Eles são a mesma cara, mas a personalidade é diferente. Sim, porque cada um carrega a sua bagagem. A experiência não é a mesma. Cada um tem aqui dentro de si tanto a linhagem do pai e da mãe quanto a linhagem de outras vidas. E aí cada um deles vem com uma bagagem. E quando a gente traz essa bagagem pra frente, cada um tem um jeito. E mesmo aqui, eu posso estar na mesma escola, os mesmos amigos, fazer tudo junto, levar as mesmas broncas, mas cada um é único e recebe isso de uma forma. Então, gente, cada um tem uma forma de olhar para dentro de si que é melhor, que faz mais sentido, que casa mais comigo, que dá liga. Então, eu preciso encontrar estas formas. E além de diversas técnicas, né? A gente pode usar essas diversas técnicas para isso, mas aí ir olhando e se entender como um ser humano único, porém como parte da nossa, né? A centelha divina, parte de Deus, parte do Criador. Nós fazemos parte do todo. A gente troca energia com o todo. Como que eu posso fazer isso para ser melhor para mim? Para que tudo seja melhor para mim, primeiro eu preciso me conhecer. Me conhecer lá dentro. Não conhecer o que a minha mente está me dizendo. Não. Conhecer lá dentro. E lá no fundo, o que eu quero com isso? Que satisfação isso vai me trazer? O que isso vai melhorar a minha vida efetivamente? Eu realmente quero isso? Isso realmente faz bem para mim? Eu realmente preciso disso? São N questões que estão todas dentro de nós. Então, a comunicação interna é isso. É a gente se auto-observar. Que daí faz o gancho com o vídeo anterior, que é da meditação e da respiração. Sim, a meditação e a respiração também é uma técnica de auto-observação. E a comunicação interna é a gente perceber tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos deixa feliz. É realmente se conhecer. Você realmente se conhece? Pensa nisso. Muitas vezes a gente esquece até as coisas mais simples que a gente gosta. Por quê? Porque no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente faz tudo, corre, trabalha, filho, casa, mas esquece de olhar para quem realmente importa, que é você. Esquece de olhar o que você precisa. Esquece de se conhecer. Então eu faço convite para você. Sim, conheça as pessoas, se relacione, curta, seja feliz, mas também conheça a si mesmo. Pois assim você vai saber aqueles que você quer que esteja com você, aquelas energias que fazem sentido para você e tudo aquilo que te faz bem. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês percebem que tem alguém que pode se beneficiar, compartilhe esse vídeo, curte, ative as notificações para você receber aí os próximos vídeos, porque vão ter vários conteúdos daqui para frente. Namastê, gratidão e até a próxima!